eu tenho falado a respeito de crescimento espiritual. Repita comigo: crescimento espiritual. Nós, como servo de Deus, precisamos crescer de uma forma sadia. Existem muitas pessoas frustradas porque elas não aprendem aquilo que é certo. E elas terão que aprender lá na frente com muito mais dificuldades. O segredo de vir para a casa de Deus, para você aprender a palavra, é a oportunidade de você entender o que Deus quer direcionar a sua vida. E é nesse processo que você descobre qual é o propósito de Deus que Ele tem contigo. Só vai acontecer isso no momento que você dá espaço para esse crescimento. Vou dar um exemplo. Se você perguntar para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ela vai te falar muitas coisas que ela deseja ser. Mas quando ela envereda no crescimento, ela vai tendo uma noção e vai tendo um direcionamento daquilo a qual ela vai estar seguindo, qual a profissão, qual o propósito, qual o projeto. Então ela só terá isso quando ela dá abertura para esse crescimento. A vida espiritual é a mesma coisa. Nós somos chamados por Deus, e aí nós chegamos na casa de Deus com um bebê espiritual. E aí o Senhor vai trabalhando na nossa vida, e dentro desse trabalhar a gente vai tendo um crescimento espiritual, e um crescimento de uma forma sadia. Quando o menino, ele não vai para a escola, ele mata a aula, ele não gosta de estudar, o que acontece com ele? Ele é reprovado, ele deixa de crescer. Então lá na frente isso vai fazer falta. A vida espiritual é a mesma coisa. Quando Deus me chama e eu não sento para aprender, eu não dou espaço para crescer através da palavra de Deus, então as provas elas chegarão e eu não tenho um preparo para lidar diante das provações. E vai mais além, eu me torno um repetente, eu não cresço, eu não melhoro, eu não me aprimoro, eu não sou uma pessoa modelada segundo a vontade de Deus. Então, por isso tem muitas pessoas que elas acabam se frustrando. Tem muitas pessoas que se frustram, por quê? Porque elas não se dispõem a aprender, a crescer, a melhorar, a fazer a coisa certa. E aí o que acontece? Ela se frustra lá na frente. Tem crianças, repita comigo, crianças, elas não ficarão como crianças a vida toda. Fala assim, elas crescem. Agora você pode perceber uma coisa interessante. Existem adultos que são adultos crianças. Por que são adultos crianças? Porque elas não cresceram na sua fase da infância. E aí você vai ver que mesmo como adulto, ele age como uma criança. Não tem nada a ver essa criança que Jesus está falando do reino do céu. Estou falando na atitude mesmo de criança. Tem adulto que ele dá calundu igual criança. Tem adulto que ele se enfesa igual criança. Tem adulto que ele se revolta igual criança. Tem adulto que ele se vitimiza igual criança. Tem adulto que ele vai para a briga igual criança. Por quê? Porque ele não cresceu. Mais além, tem adulto que ele brinca com... Já viu uma mulher com 40 anos, 50 anos, que ela tem uma boneca de estimação, e ela fala, essa daqui é o meu bebê. Penteia o cabelo, e beija, e abraça, né? Vem cá, minha linda. Por quê? Porque isso era na fase de criança. Como ela não superou essa fase de criança, agora como um adulto, age da mesma forma. Então é um perigo isso. Repita após mim, na vida espiritual, funciona do mesmo jeito. Tem algumas pessoas que, como servo de Deus, eles têm dificuldade de crescimento. Por exemplo, criança para? Dá para amarrar ela? Não. Agora, quando você se torna adulto, dá para você se controlar?
Agora você não pode ser essa criança. Então é nesse aspecto que eu estou falando para você aqui. Então cada um dentro da sua fase. A vida espiritual é a mesma coisa, cada um dentro da sua fase. Por isso que eu tenho que vir para aprender. Porque quando eu aprendo, eu cresço. Eu vou aprender a lidar com os problemas e as dificuldades. Quando eu não aprendo de uma forma certa, repita comigo. Quando eu não aprendo de uma forma certa, eu vou aprender do mesmo jeito, de uma forma errada. Então, ficar sem aprender, você não vai ficar. Se você não aprender que palavrão é feio, você vai falar palavrão como fosse uma coisa bonita, como uma coisa normal. Então, entendeu? Então, querendo ou não, se você não aprende o que é certo, você vai aprender aquilo que é errado. Sem aprender, você não vai ficar. Então, isso está dentro de nós, da nossa natureza. Então, repita comigo, há uma guerra da carne e do espírito. Quem você alimentar mais é o que vai vencer. Agora, presta atenção. Por que eu preciso estar na igreja? Porque eu alimento o espírito. Se eu não vier para a igreja, eu vou alimentar o quê? A carne. Fica uma semana sem vir para a igreja. Fica 2 semanas sem vir para a igreja. Fica 1 mês sem vir para a igreja. Fica 2 meses sem vir para a igreja. Daqui a pouco você fica 1 ano. E acha que é a coisa mais normal. Por quê? Porque a carne não quer que você venha buscar a Deus. Ponto e acabou. Agora, se você começa a vir na igreja, o que é que dá vontade de você fazer? Vir mais para a igreja. Nada segura você. Aí você alimenta o espírito. Então essa é uma guerra de quem você alimenta mais que vai vencer você. Por isso que você tem que ter esse conhecimento. Porque senão corre o risco de você se tornar uma pessoa crente desviada da presença de Deus.